Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual. Meu nome é Jocir Sartor e hoje venho trazer para vocês um comentário sobre um assunto bastante polêmico que normalmente eu tenho notado até no meu canal, que eu gravei uns vídeos um tempo atrás sobre a limpeza do planeta, a remoção das zonas inferiores do planeta, que com o consequente expurgo dos seres negativos, dos seres perturbados desse planeta, e que resta ainda os seres negativos, perturbados, encarnados. Então o que eu noto? Na maioria das vezes as pessoas não acreditam que tenha já ocorrido essa limpeza no planeta. A maioria acha que ainda estamos em vias de ser realizado, que o plano superior espiritual está em vias de realizar essa limpeza, essa remoção das zonas inferiores e que essa remoção não foi ainda concluída. E por que eu falo com certeza que essa remoção das zonas inferiores já foi concluída? Justamente porque o trabalho que eu participei no grupo há muitos anos, desde o início, na verdade no final da década de 90, em 1989, pôde-se observar através dos trabalhos feitos com apometria, além do conhecimento passado por outras linhas, como o conhecimento dos centros intraterrenos, intraoceânicos do Trigueirinho, a junção desses conhecimentos mais outros conhecimentos da linha teosófica e do espiritismo, pôde-se realizar, eu participando de um grupo, todo um trabalho feito ao longo de todos esses anos, desde 1989 até hoje. E o que se foi percebendo com o passar do tempo? Uma, que os amigos espirituais, os seres de luz que nos acompanham, passaram a nos orientar sobre o que deveria ser feito, as limpezas, remoções de zonas inferiores, de harmonização, tanto de um indivíduo que estava sofrendo obsessão espiritual, até coletividades, grandes concentrações de pessoas com suas respectivas influências negativas devido às energias, aos pensamentos, aos sentimentos gerados pelos próprios encarnados, que sempre deram vazão à influência negativa. Então esse é um outro ponto muito importante, porque as pessoas sempre acharam e continuam achando, por falta até de conhecimento e de percepção das coisas, que um ser obsessor, um ser perturbado, ele termina tendo uma interferência sobre o encarnado, porque ele termina interferindo na maneira do ser encarnado pensar, na maneira do ser encarnado sentir, na maneira do ser encarnado reagir ou agir diante da vida, dos acontecimentos. E na verdade o que se percebe? Que os obsessores, os seres negativos, eles atuavam sempre há milênios e milênios aqui no planeta Terra, desde a civilização lemuriana, que foi a primeira civilização que teve corpo físico, que passou a encarnar, a fazer a evolução. Os espíritos que vieram expurgados de outros planetas aqui para a Terra começaram a evoluir através da Lemúria, assistidos pelo plano superior, obviamente. E esses seres sempre influenciaram a humanidade, esses seres rebeldes, esses seres negativos, esses seres que não aceitavam as leis superiores. Entre eles nós mesmos, né? Nós, quanto mais para trás vamos, mais atrasados éramos. E aí foi se consolidando as zonas inferiores, desde lá da Lemúria, com todas as convulsões naturais e sociais que ocorreram,
os expurgos, as limpezas que o plano superior fez no planeta Terra, dando sempre oportunidade para uma recuperação da humanidade naquilo que diz respeito à evolução, a humanidade voltar a evoluir ao longo das várias encarnações. Então o planeta necessitava um plano de evolução que o plano superior sempre teve, sempre realizou, e esse plano de evolução condizente com a maneira que a humanidade caminhava, desenvolvia por livre-arbítrio, querer seguir um caminho do bem, um caminho evolutivo, um caminho de equilíbrio, né, mental, emocional, energético e físico, já que estávamos aqui no plano também material, né? E o que aconteceu? Com o tempo, terminou a Lemúria, iniciou a transição para a Atlântida. A Atlântida também faliu nos seus objetivos. Iniciou-se então a civilização atual. Então a Índia, a China, o Egito, as civilizações Inca, Azteca, Maia, são tudo descendentes da civilização Atlântica. E nessas transformações que foram ocorrendo, o plano superior sempre deu oportunidade para mesmo aqueles que estavam nas zonas inferiores, que se iniciaram lá na Lemúria, se voltassem para o bem, se conscientizassem, se modificassem. É claro que muitos se voltaram para o bem, muitos aceitaram se modificar, aceitaram retomar o caminho evolutivo sem gerar revoltas, sem gerar desequilíbrios maiores ou piores, né, com ações piores. E o que aconteceu? Como o plano superior sempre respeitou o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é faca de dois gumes, né? Então o que acontece? Respeita o livre-arbítrio, mas o plano superior sempre esperou que nós, seres em evolução nesse planeta, fizéssemos a nossa parte, se conscientizasse de se modificar e se melhorar. Só que para tudo tem um tempo, existe um limite para cada fase evolutiva no planeta. E esse limite foi determinado pelas grandes hierarquias, inclusive o Supremo Governador do planeta, que o Trigueirinho chamava ele de Amunakur. Nós conhecemos como Jesus, alguns chamam de Jesus Cristo. Foi dado esse prazo, essa grande hierarquia, aliada aos outras hierarquias que ajudam ele nessa evolução planetária e da humanidade, deu um prazo para que fosse realizada essa evolução. Esse prazo terminou sendo concluído na década de 1950, mais precisamente em 1952, que inclusive é interessante citar que justamente nessa época foram avistados vários e várias OVNIs, naves, inclusive que sobrevoaram a cidade de Washington, Estados Unidos, em plena luz do dia, no horário do meio-dia. Isso está registrado, fotografado, gerou um alvoroço gigantesco, e esses seres, essas hierarquias que se manifestaram nos céus de Washington, em plena luz do dia, passaram a informação para alguns outros seres que tiveram contato com o Pentágono, com a presidência dos Estados Unidos na época, e com certamente outras nações do planeta, porque afinal de contas a Terra tem várias lideranças, né? E foi passada a informação de que estaria ocorrendo uma nova entrada de fase no planeta, uma nova fase evolutiva no planeta. Estava se iniciando exatamente em 1952. E aí quem determina isso, como eu disse antes, são as grandes hierarquias. O ano em si não é importante para eles, mas sim para nós, que ficamos atrelados a datas, a calendários. Mas nesse período, a partir desse período, começou então a haver a remoção, inclusive os livros do espírito Ramatiz,
também citam isso. O próprio Livro dos Espíritos fala da limpeza no planeta, só não fala da época, né, específica. Então são várias fontes falando a mesma coisa, dizendo que então a partir da década de 1950 começou a limpeza dessas zonas inferiores e foi concluída, pelo que nós observamos, pelo que nós vivenciamos nesses trabalhos espirituais que eu comentei com vocês, através da apometria, do conhecimento do trigueirinho, do conhecimento do espiritismo, da teosofia e outras linhas espiritualistas, de que estava sendo então feito toda essa transmutação, toda essa remoção de zonas inferiores, e que de fato nós passamos a perceber ao longo dos trabalhos, ao longo dos anos, que cada vez mais a densidade, os seres mais densos, mais negativos, mais perversos, estavam sendo removidos da Terra, estavam sendo retirados da Terra por grandes níveis de energia superiores, manipulados pelas hierarquias superiores, e que nós éramos meros colaboradores nesse trabalho, de alguma forma colaborávamos, mas quem fazia 98% dessa limpeza nunca será os encarnados. Os encarnados são extremamente limitados, por isso estamos encarnados, né? Então quem realizou tudo isso sempre foi as grandes hierarquias, manipulando grandes potenciais de energias vindos de fontes como estrelas do próprio Sol, mas também outras estrelas que nem Sirius, Capella, Aldebaran, e entre outras tantas, né? Então tudo isso nós fomos observando nos nossos trabalhos de atendimento ao público. A gente sempre atendeu à distância, mas atendendo pessoas comuns que davam nome para nós, para fazer esse atendimento. E o que nós fomos observando? Que gradualmente, cada vez mais foi sendo removido esses seres trevosos, esses seres negativos, esses seres rebeldes. Uma das razões que eu tenho convicção em dizer isso para vocês é que, por exemplo, eu percebia pela minha sensibilidade, pela minha mediunidade, que muitas das pessoas que vinham se tratar comigo com a cromopuntura, elas chegavam para fazer uma aplicação, e quando chegavam, não raro, inclusive era muito comum, elas estavam acompanhadas, mal acompanhadas, ou de seres sofredores, ou de seres que estavam, espíritos desencarnados, que estavam perdidos, como a linguagem comum, né, tradicional do espiritismo, chamados seres sofredores. Por que sofredores? Porque desencarnaram de N maneiras e não sabiam que tinham desencarnado. Então eles ficavam com os familiares, ou eles ficavam por aí perdidos nas ruas, nos ambientes públicos, e quando eles percebiam que uma pessoa tinha um campo de energia mais expansivo, que seria justamente a mediunidade, eles chegavam a essa pessoa e ficavam com a pessoa pedindo ajuda, de alguma forma compartilhando a energia pesada deles com o encarnado, e o encarnado, por estar com o padrão mental, emocional, energético baixo, ficava permitindo essa conexão, essa simbiose energética espiritual que afetava o corpo físico do encarnado. Então muitas pessoas sentiam um mal-estar, iam em médicos, faziam exames e não apresentava nada. Mas também tinham os seres negativos, os seres que estavam junto com os encarnados para dominar os encarnados, aqueles que se permitiam dominar, influenciar, né, para atacá-los, para sugar energia, para manipular, mas sempre porque o encarnado dava margem, deixava a porta aberta ou a janela aberta, interior, mental, psíquico, para que esses seres intervissem e influenciassem. Então, na verdade, a gente sempre teve o livre-arbítrio para seguir o bem ou o mal, para ser vigilante e impedir
dessas influências atuarem ou não. E o que eu percebia? As pessoas vinham fazer a aplicação comigo, vinham fazer o tratamento comigo, e elas estavam sempre, a grande maioria estavam sempre mal acompanhadas. E eu percebia isso. E então, usando as técnicas da apometria com a devida permissão do plano superior, eu já procurava encaminhar esses seres dentro de um campo de energia, dentro das técnicas da apometria. Com a devida permissão, encaminhava esses seres, cortava a ligação energética com o encarnado se sentia bem, obviamente, né? Mas a melhora do encarnado, como até hoje dependia exclusivamente de se manter com um padrão mental emocional melhor, mais elevado. E aí o que se percebeu? Que a partir de 2005, vejam bem, 2005, início de 2005, os amigos espirituais superiores, as hierarquias, nos avisaram que não tinha mais seres trevosos soltos influenciando no planeta. Por quê? Porque as zonas inferiores, desde as zonas umbralinas, depois as abissais e infernais, como eu disse para vocês, começou a limpeza lá em 1952, removendo primeiro as zonas umbralinas, ao longo dos anos, depois das zonas abissais e depois, por último, as zonas infernais. Então, todos esses seres trevosos foram removidos, todas essas negatividades foram removidas. Todos foram encaminhados ou pelo plano superior, né, que sempre fez essa triagem, ou, se tivesse ainda algum merecimento, reencarnar com grandes karmas para se harmonizar e continuar evoluindo, ou se o karma deles era demais, eram expurgados para planetas inferiores. O que se percebeu? Que realmente eu e outras pessoas que tinham sensibilidade mediúnica, de clarividência e outras, comecei a perceber que não tinha mais esses seres acompanhando os encarnados. E eu entrei em contato, nós, grupo, né, entramos em contato com outros grupos, que são poucos na verdade, mas que também perceberam essa mudança, perceberam que não existiam mais esses seres negativos. Então, por isso, essa minha certeza de afirmar para vocês que não existem mais seres negativos junto com os encarnados. E é a pergunta clássica que as pessoas fazem: mas se não existem mais seres negativos, malignos, influenciando a humanidade, por que a humanidade está assim? Por que acontece tanta coisa? Por que tem vídeos mostrando pessoas incorporando, aqueles vídeos que mostram alguma coisa, um fenômeno paranormal, de espíritos puxando as cobertas, enfim, fazendo aparições? Na verdade, existiam isso há anos atrás, antes dessa limpeza, mas o que acontece? Muita coisa é gerado, muita coisa são vídeos falsos, como vocês sabem. As pessoas fazem vídeos falsos de tudo quanto é coisa. Temos que ter sempre muito critério sobre isso, né? Outra coisa, muitas vezes são vídeos antigos, ainda da época que esses seres estavam por aí exercendo a sua influência. E o principal, por que as pessoas continuam perturbadas? Por que as pessoas continuam fazendo maldades? Por que as pessoas continuam com vícios graves, né? Porque as pessoas querem. Nós, encarnados, sempre tivemos livre-arbítrio, como eu comentei antes. Nós sempre fomos influenciados pelo livre-arbítrio de nós próprios. Nós sempre tivemos a opção de seguir o bem ou o mal. Se não fosse assim, então não existiria nunca evolução, porque se os seres negativos sempre estivessem mandando em nós, determinando o que nós devêssemos fazer, agora tu vai matar, agora tu vai roubar, agora tu vai usar droga, tu vai beber bebida alcoólica. Se fosse assim, então, em primeiro lugar, não existiria seres de luz, a influência benéfica do plano superior.
estaríamos todos relegados à influência negativa simplesmente, totalmente, né? Não existiria ordem nenhuma, não existiria evolução nenhuma, nem na humanidade, nem no planeta, coisa que seria um absurdo. O bem sempre foi superior ao mal, então nós fomos sempre guiados por seres de luz. O mal que existia, esses seres que estavam nas zonas inferiores, eles estavam por aí por falta de evolução e de alguma forma estavam ensinando indiretamente a todos que seguiam com um padrão baixo, com intenções negativas, a ideia de que não deveríamos seguir esse tipo de vida, esse tipo de opção, esse livre-arbítrio pro mal, esse livre-arbítrio por apego ao nível material, apego ao ego humano, cheio de defeitos, né? Então seria justamente para que a gente se conscientizasse sobre, diante da influência negativa, de optarmos por não aceitar essa influência negativa e aceitarmos nos conectar com o bem, com os seres de luz. Então, como eu tinha mencionado antes, foi dado um prazo, esse prazo terminou, prazo esse dado pelos seres de luz, pelas hierarquias superiores. A limpeza iniciou lá na década de 1950 e terminou em 2005, mas ainda existem muitos seres negativos, pouco evoluídos, maldosos, encarnados. E esses seres encarnados é que ainda fazem por livre-arbítrio, influenciam por livre-arbítrio outros encarnados a fazer o mal. Então, na verdade, eles estão fazendo o que eles sempre fizeram, eles fazem isso porque querem, por livre-arbítrio, né? E compete a nós, aqui encarnados, nós que estamos evoluindo, aprendendo, mesmo que muitas vezes caindo e levantando, compete a nós sintonizarmos cada vez mais com os seres de luz, com os nossos mentores, mentoras espirituais, com as hierarquias, para que a gente fique sempre com o nosso padrão mental, emocional o mais elevado possível. E aí a gente escapa, a gente fica longe da influência dos encarnados negativos. Mas quem quiser ainda acreditar que existem desencarnados negativos, que existem as zonas inferiores, cada um, né? Mas eu estou passando para vocês um conhecimento atualizado, avançado sobre a evolução do planeta e que já estamos nos níveis de limpeza do plano material. Vocês observem quantas destruições, quantas catástrofes estão acontecendo no planeta todo. É só seguir a internet, procurar informações pela internet, que é o que falam. As notícias que vêm da internet, das catástrofes que acontecem, vocês veem que está aumentando cada vez mais, porque a limpeza do planeta chegou, já está atuando no nível material. Então era isso que eu queria passar para vocês. Pensem, reflitam. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outro assunto. Até mais!